2, 3, já. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos iniciando o 4º trimestre da nossa lição Obras de Salvação. A lição de número 1 é a lição que nós vamos estudar no próximo domingo, uma promessa de salvação. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço de todas as mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Uma promessa de salvação. Deus prometeu salvação para a humanidade. Deus prometeu salvação para o homem. Por que que Deus prometeu salvação para o homem? Deus fez um jardim, formou também o homem e colocou nesse jardim. Deu livre arbítrio para o homem, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore, ou seja, Deus deixou que o homem escolhesse, da árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela você não comerá, porque se você comer, você morrerá. Eva foi tentada por Satanás, que estava incorporado em uma serpente, e ela cedeu a essa tentação, comeu do fruto daquela árvore, e depois também deu para o seu marido, Adão, e ele também comeu da árvore, e ambos pecaram contra Deus. Deus, então, convida-os para uma reunião, e nesta reunião Deus demonstra ali a sua justiça e a sua misericórdia. A sua justiça quando ele castiga a serpente, quando ele castiga Adão e quando ele castiga também a Eva. Mas ele estabelece a sua misericórdia, ele demonstra a sua misericórdia quando ele diz: da semente da mulher nascerá um, que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava ali estabelecendo, estava demonstrando a sua misericórdia em salvar toda a humanidade, que a partir daquele momento nasceria em pecado, ou seja, o pecado original do homem, o pecado original que estava sendo ali nascido através de Adão e Eva no Jardim do Éden. A salvação de Noé e a sua família, a salvação de Noé e a sua família foi a demonstração do amor de Deus pela humanidade e também a demonstração da sua justiça. Porque Deus se arrependeu de ter formado o homem, porque de Adão até Noé, Deus só viu o homem caindo em transgressão e pecado, com exceção de alguns que adoravam a Deus. Mas uma geração incrédula, Deus se arrepende de ter feito o homem, mas viu ali Noé que agradou a Deus. Então Deus salva Noé e a sua família, mas toda aquela geração de pecadores foram destruídas, morreram nas águas do dilúvio. Ou seja, Deus não estava sendo cruel, Deus estava mostrando a sua justiça e estava também demonstrando a sua misericórdia para com aqueles que obedecem a sua palavra. Mas para com aqueles que desobedecem a sua palavra, Deus demonstrou a sua justiça, destruindo a todos. As promessas de Abraão também inclui salvação para a família e para toda a humanidade que em uma atitude de fé permanecerem glorificando a Deus, permanecerem fazendo a sua vontade. Assim como as famílias antediluvianas, também as famílias de Sodoma e Gomorra também padeceram porque pecaram contra Deus. Mas estava lá o justo Ló e a sua família. E mais uma vez Deus demonstra a sua justiça e a sua misericórdia. A sua justiça porque Sodoma e Gomorra
com todos os seus moradores foram destruídos, a sua misericórdia, porque Deus tirou dali o justo Ló e a sua família e os salvou de morrerem naquele fogo de Sodoma e Gomorra. Deus ensinou na prática do sofrimento as famílias israelitas durante mais de 400 anos que não deveriam servir a outros deuses. Deus ensinou na prática do sofrimento. Eles não deveriam adorarem a outros deuses. Mas mesmo assim, eles não aprendiam a lição e continuavam sempre a desobedecer a Deus com as suas murmurações, com as suas reclamações nas terras do Egito. Deus, então, para salvar o homem, para libertar o homem, para dar uma oportunidade para o povo de Israel, o povo que ele havia criado, que ele havia formado através de Abraão, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos, os israelitas, porque depois Jacó veio a se chamar Israel, então formou-se a nação de Israel, que através de José, Deus conservou essa nação israelita. E agora Deus dá uma oportunidade, preparando Moisés durante 80 anos. Deus preparou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e levá-los para uma terra que ele prometeu ao povo de Israel, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada por ele, na qual eles viveriam fazendo a sua vontade. Mas durante a caminhada no deserto, o povo continuou murmurando, continuaram desobedecendo a Deus e não conseguiram chegar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Então, as famílias israelitas foram salvas do sofrimento escravo, mas não se importaram em oferecerem a Deus uma adoração voluntária de agradecimento a Deus por aquilo que Deus estava fazendo, que Deus havia feito por eles, tirado eles da terra do Egito, de um sofrimento horrível de escravidão, e agora ter dado liberdade para eles no deserto de adorarem, de glorificarem o nome do Senhor. Deus almeja intensamente salvar o homem. Deus almeja intensamente salvar as famílias desta terra. Josué pôde escolher. No final, depois que Josué repartiu as terras para com o povo de Israel, ele disse: se vocês quiserem adorarem os deuses que estão da além do rio, vocês adorem. Se vocês quiserem servir aos deuses do qual na terra que vocês habitam, vocês façam isso, adorem esses deuses, mas eu e a minha casa, nós vamos sempre adorar a Deus. Eu e a minha casa sempre vamos servir ao Senhor. Então, o propósito de Deus para com a família, para com o homem, a promessa de salvar o homem, porque no Antigo Testamento nós vemos mais uma salvação física do que uma salvação espiritual. Mas Deus continua mantendo esse propósito de salvação para o homem, dando salvação para toda a humanidade. Continua firme ainda esta promessa de salvação. Por isso, e para conservar essa promessa, para firmar essa promessa, para estabelecer essa promessa, Deus enviou então Jesus Cristo, o seu Filho amado. Em Lucas capítulo 19, o versículo 10, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus então veio para salvar o homem, para dar ao homem liberdade e adorar o nome do Senhor. Então o homem tem esta promessa da salvação de Deus. E para ser salvo é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados. É necessário que o homem deixe os seus maus caminhos.
É necessário que o homem se converta e volte-se para Deus. Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno deixe os seus pensamentos e converta-se ao Senhor nosso Deus, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. A leitura de segunda-feira, Gênesis 3, versículos de 1 a 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim, disse Deus: não comereis dele. E aqui ela faz um acréscimo, né? Nem nele tocareis, para que não morrais. Mas deu ao homem, Deus dá ao homem aqui a liberdade de escolher. Deus dá ao homem aqui o livre arbítrio. O estado de pecado do mundo está diretamente associado à sua escolha. O homem tem direito de escolher. Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso inclui também essa capacidade, a capacidade de escolher. No entanto, o livre-arbítrio não significa que o homem pode fazer tudo aquilo que ele agrada, tudo aquilo que ele quer. As nossas escolhas são limitadas ao que está em sintonia com a nossa natureza. Ou seja, aquilo que nós escolhemos é limitado. Um homem pode escolher atravessar uma ponte ou não. O que ele não pode escolher é voar sobre a ponte, porque voar não está na sua natureza voar. Então, de forma semelhante, um homem também não pode escolher ser justo. Ele não pode tornar essa escolha de ser justo, por quê? Porque a sua natureza impede ele desta escolha, ou seja, a sua natureza o impede de cancelar a sua culpa. O homem por si próprio não pode cancelar a sua culpa. Então ele não pode escolher essa justiça. O livre-arbítrio é limitado pela natureza e essa limitação não reduz a nossa responsabilidade. A Bíblia deixa bem claro que não só temos a capacidade de escolher, mas também nós temos a responsabilidade de escolher de uma forma sábia, ou seja, escolher sabiamente. No Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação, Israel, mas os indivíduos daquela nação tiveram a oportunidade de escolher também um Deus a quem eles queriam servir. Se eles queriam continuar servindo a Deus ou não. Da mesma forma, os indivíduos de fora de Israel também poderiam fazer a sua escolha. Raabe era uma cananeia, eram inimigos do povo de Israel, mas ela escolheu servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Também Ruth era moabita, outra nação inimiga do povo de Israel, mas Ruth escolheu servir ao Deus vivo e poderoso. Então o homem pode fazer esta escolha. Toda chamada ao arrependimento é uma chamada para escolher. Agora, no Novo Testamento, os pecadores são repetidamente ordenados a arrepender e crer. Por quê? Porque o homem tem essa escolha. Ele pode escolher se arrepender, mas ele não pode escolher tornar-se justo, porque isso não está na sua natureza. Ele pode escolher arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus Cristo,
Por quê? Porque Deus é quem vai fazer a justiça. Toda chamada ao arrependimento é uma chamada para escolher. Jesus identificou o problema de alguns incrédulos quando ele disse: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Claramente, esses homens poderiam ter vindo a Jesus se eles quisessem vir. Jesus disse ainda: se quiseres vir após mim, renuncia tudo quanto tens e siga-me. Então o problema foi que os homens não escolhem, o problema é que os homens não escolhem seguir a Jesus. Em Gálatas capítulo 6 e o versículo 7, Paulo disse: aqueles que estavam fora da salvação, porque as suas coisas, em Romanos 1, 20 e 21, ele diz isso também, ou seja, em Gálatas 6 e 7, ele diz que o homem que semear, isso também ceifará, ou seja, se ele fizer uma má escolha, ele vai colher os frutos da sua má escolha. Mas se ele escolher uma boa escolha, ele vai desfrutar dos frutos da sua boa escolha. Romanos 1, 20 e 21, porque as suas coisas invisíveis, ou seja, aquilo que ele não vê desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem como? Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem então indesculpáveis, inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Entretanto, como pode o homem limitado por uma natureza pecaminosa escolher o que é bom? É somente através da graça e do poder de Deus que o livre-arbítrio torna-se verdadeiramente livre, no que diz respeito à escolha da salvação. E é o Espírito Santo que atua através da vontade de uma pessoa, a fim de regenerar este homem, a fim de que este homem mude de vida. É o Espírito Santo que faz isso, não é o próprio homem. É por isso que eu disse lá no início, que o homem por si só não pode escolher ser justo. Porque o Espírito Santo é que vai fazer isso na vida do homem, não é o próprio homem. Efésios 4 e 24, Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A salvação, ela é obra de Deus, não é obra do próprio homem. Se o homem pudesse ele mesmo tornar-se justo, não necessitaria de que Jesus Cristo viesse para morrer pelos pecadores. Ao mesmo tempo, as nossas motivações, as nossas ações e desejos são voluntários e somos devidamente responsabilizados por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós queremos. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. E em Romanos capítulo 14 e o versículo 12 diz lá que todos vão dar conta, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A história do dilúvio, por exemplo, é uma história de juízo e de salvação. Trata-se de justiça ou de misericórdia? Aqueles que olham com o prisma da justiça e do juízo acabam lidando com a dificuldade de não jogar a responsabilidade para os ombros de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade é do próprio homem. Os antediluvianos escolheram pecar contra Deus, escolheram ser injustos, escolheram fazer coisas erradas. Não foi Deus, foi eles que escolheram.
Então não adianta o homem colocar o pecado nos ombros de Deus, as suas responsabilidades nos ombros de Deus. Os homens arcam com as suas responsabilidades. Um Deus Todo-Poderoso seria injusto por não impedir que tais coisas acontecessem. E mais, como explicar o caso em que a ação destrutiva vem direto de Deus? Não, Deus é o Criador, como que ele pode ser o destruidor se ele é o Criador? Deus não é o diabo é que veio matar, roubar e destruir. O diabo também é um Deus, ele é o Deus deste século. E o Deus deste século, disse Paulo, o Deus deste século, que está aí para cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a verdade. Então Deus, ele é um Deus que cria, que constrói e não que destrói. Agora o homem por si mesmo se destrói. Por quê? Porque ele lança a mão do livre-arbítrio que é dado pelo próprio Deus e decide pela sua independência, como se isso fosse possível, querendo o poder de Deus para a sua vida, querendo o poder que há em Deus para ele. O poder de Deus é de Deus. Agora Deus nos concede graça para nós sermos revestidos do seu poder. Mas isso é que se ele quiser e se nós desejarmos também. Então, o homem desejou ter o poder de Deus e perdeu a capacidade de lidar com a vida sem mácula. Com a vida sem mácula. E a vida sem mácula, ela tem a vida maculada, a vida pecaminosa, ela tem um salário, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Certamente morrerá. Isso passa a ser a construção possível à humanidade agora caída, a morte. A morte ela é tanto espiritual quanto física. O homem morre espiritualmente, mas morre também fisicamente. Isso tudo por causa do pecado. A capacidade de produzir morte e destruição é a nossa marca nesse planeta, que já foi referência de um equilibrado e próspero jardim. Ou seja, o problema ambiental do planeta é moral. Deus, surpreendentemente, em vez de pronunciar a sentença de morte já alertada anteriormente, pronuncia agora uma sentença de vida. Porque ele é a vida, e justamente em meio à queda da humanidade que Deus anuncia uma mensagem de redenção. Em meio ao homem caído, agora Deus anuncia uma mensagem de salvação, uma promessa de salvação para o homem que estava agora caído. Porque toda a descendência agora do homem nasceria em pecado, então Deus promete um Salvador. Alguém viria na história dos humanos para resolver o problema que foi criado pelo ciclo de morte escolhido pelos homens. A cabeça da serpente era a imagem do mal, seria esmagada e o efeito da sua influência maléfica seria extirpado da humanidade. Ou seja, é em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15 que Deus anuncia salvação para o homem e deixa claro que ele não abandonaria o homem. Ele estaria buscando caminhos entre nós para impedir que morrêssemos sem saída. O capítulo 4 de Gênesis é uma denúncia de como nós não daríamos conta de conduzir a nossa história. Caim é porta-voz da nossa inclinação, porque daí para frente a história dos homens é uma história de movimentos redentivos de Deus, que vai culminar com a vinda de Jesus.
Se a história dos homens fosse apenas juízo, não existiria o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Mas a nossa história é marcada pelos atos misericordiosos de Deus, como eu já disse no início, a justiça e a misericórdia de Deus. Na geração dos antediluvianos, Deus demonstrou misericórdia com Noé e a sua família, mas aqueles que escolheram, que optaram por pecar, Deus demonstrou a sua justiça. O mesmo aconteceu em Sodoma e Gomorra. Até lá parece que Deus sempre acredita no recomeço, sempre renovar, né? Sempre renovar. Novos céus, nova terra, nova geração a partir de Noé e a sua família, nova vida teria Jó também, nova vida teria Ló e a sua família, enfim, tudo novo. Em Gênesis capítulo 12, o versículo de número 3, é a leitura de quarta-feira. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui o plano de salvação para a humanidade. Deus escolheu Abraão e o separou dos seus parentes que eram idólatras, né? E agora o conhecimento da verdade iria ser preservado por meio de uma família e, por fim, de uma nação. Ou seja, Abraão gerou Isaque, que gerou a Jacó, a família de Jacó. Porque depois Jacó veio a ser chamado Israel. E através desta família é que Deus vai então formar uma nação. As 3 promessas feitas por Deus a Abraão mostram a importância que esse homem teve na história. Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação. Essa promessa se cumpriu no Egito. Se cumpriu no Egito, porque lá no Egito foi que a família de Israel se multiplicou e cresceu e tornou-se um grande povo, uma grande nação. Tanto que Faraó procurou matar, destruir aquela nação, mas não conseguiu, porque era a nação de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo formado por Deus. Uma nação precisa de uma terra, e Deus também agora vai prometer uma terra para a descendência de Abraão. Prometeu Canaã. Eles iriam morar naquela terra, terra que mana leite e mel. Então foi uma promessa que se cumpriu também com a conquista dessas terras liderada por Josué. A escolha de Abraão, porém, não tinha por objetivo exclusivo o benefício de Israel, mas abençoar toda a humanidade através de Israel, através daquela nação. Porque ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No fim do Antigo Testamento, entretanto, essa promessa ainda permanece sem cumprimento. Nós estamos vivendo no tempo da graça e ainda há tempo. Nós estamos vivendo aí a graça. E você pode receber Jesus na sua vida. A lei não era a resposta ao problema do pecado, como salienta Paulo. O homem violou a lei. Assim ele ficou debaixo da condenação da lei, quando ele podia ser justificado por ela. Depois de uns 4 séculos sob o domínio dos juízes, Israel se tornou então um reino, e Deus fez então outra promessa. Porque
depois desse tempo dos juízes, aí Deus então separa Saul para ser rei e depois separa Davi. Agora a promessa vem a Davi. Deus prometeu a Davi que estabeleceria o reino da casa de Davi em Israel para sempre. Quando Israel caiu na apostasia e o reinado de Davi foi ameaçado, os profetas lembraram-se então da promessa feita a Davi e reconfirmaram ao povo a ideia de que no futuro um grande rei reinaria no trono de Davi. É o que está em Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino vos nasceu, e sobre os seus ombros está o quê? O principado, o reinado. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E depois, no versículo 7, vai dizer então que ele reinará, cumprirá um reinado de paz. Então, um salmista também trata dessa questão no Salmo 89, e especificamente o versículo 46, quando ele diz: até quando o reino de Davi não será restaurado? Até quando, Senhor? Até quando o reino de Davi não será restaurado? No fim do Antigo Testamento permanece este reino vazio ainda. Por fim, percebemos outra vertente do Antigo Testamento. O maior problema de Israel, frisou Isaías, não era a Síria, nem era a Babilônia, mas a escravidão ao pecado. O profeta predisse também a vinda de um servo que sofreria, no capítulo 52, também no capítulo 53, do capítulo 52 e 13 até o capítulo 53 e 12. Então predisse que esse servo sofreria e morreria pelos pecados da humanidade. Mas, na verdade, é o que nós vemos ocorrer. Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações iriam ser abençoadas. E as primeiras palavras do Novo Testamento indicam também que Jesus era como filho de Davi, ou seja, ele era também da descendência, da descendência de Davi. E também aqui fala de Abraão, por meio de que as nações iriam ser abençoadas. E nós vemos aqui uma bênção exterior, porque da descendência de Davi, e uma bênção também interior, porque conforme a nossa fé, através da nossa fé em Jesus Cristo, é que nós alcançamos a salvação para a nossa alma. Mas também através de Jesus, como o Rei da Paz, concede paz a todos os homens. Seu sangue, o sangue de Jesus, foi vertido para perdoar os pecados da humanidade. Ele é o filho de Davi, reinando sobre o trono de Davi, e é o prometido, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o papel que Deus desempenhou para providenciar o perdão dos pecados, isso se houver arrependimento. O Senhor perdoa, mas o homem precisa arrepender-se dos seus pecados. O reinado do Rei Jesus continuará até que todos os que se rebelam contra o seu governo estejam debaixo dos seus pés. Hoje o Senhor Jesus, ele reina sobre a vida de todo aquele que o recebe como Senhor e como Salvador da sua alma. Mas chegará um dia em que Jesus Cristo reinará sobre toda a humanidade e vai então estabelecer o seu reinado de paz a todos os homens. O desfecho será um mundo novo em que habita então a justiça, e a maldição trazida contra o mundo por causa do pecado
não mais existirá. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, a 5. Pois a motivação para fazermos as coisas é que determinam o quanto vivemos a salvação pela fé. Então, ou se queremos fazer algo para provar que somos merecedores da mesma, ou seja, a motivação em nós fazermos as coisas é que determina o quanto nós vivemos a salvação pela fé. Essa motivação, ela vem do nosso interior, vem do nosso coração, vem da nossa vontade, através da nossa fé. Se nós queremos a salvação através daquilo que nós fazemos, eu vou fazer isso para me ser salvo. A salvação não vem por aí, ela é no interior do homem. Lucas capítulo 4, versículo 18 e também o versículo 19 é a leitura de sexta-feira. O Espírito do Senhor, disse Jesus, quando ele pegou ali, dão para Jesus o livro, e aberto no livro do profeta Isaías, e Jesus lê então: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus é o Salvador da humanidade, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos, dar a sua vida para resgatar a humanidade. Ele veio para servir, ou seja, ele veio por nós, para servir a nós, e ele nos serviu morrendo na cruz pelos nossos pecados. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Agora, Deus ordenou para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo, separando o homem de Deus. O pecado é que separa o homem de Deus. É tanto que se ele se arrepender dos seus pecados, tendo os seus pecados perdoados, então ele se aproxima de Deus. Todos somos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Merecemos a condenação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, Deus, com seu grande amor para conosco, ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para nos libertar, para libertar-nos da prisão que nós vivíamos. Ele nos deu salvação. Mas o homem acha que a liberdade é ser escravo do pecado. A liberdade é pecar. Ter liberdade é fazer aquilo que agrada a carne. Assim o homem acha. Mas ele está sendo escravo da sua carne, escravo dos seus vícios, escravo dos seus desejos, dos seus interesses, porque a liberdade é viver para Deus. Ser livre é não ser dependente de viver uma vida conforme a nossa carne quer que nós vivamos. Liberdade é ter uma vida salva. Liberdade é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é estar na presença de Deus. Jesus veio ao mundo concebido pelo Espírito Santo. Nunca ele pecou. Morreu por todos nós na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele garantiu vida para todos nós. Ele ressuscitou para nos dar vida e nos dar vida com abundância.
Em João 10:10 ele disse que o diabo é quem veio para destruir. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida. O diabo ali está, quando Jesus fala o ladrão, Jesus está falando do diabo que veio matar, roubar e destruir. É uma simbologia. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O perdão de nossos pecados custou o sangue puro e inocente de Jesus. Se entregarmos nossa vida a Jesus, o seu sacrifício cobre todos os nossos pecados, nos tornando limpos diante de Deus, nos tornando então filhos de Deus por adoção. É necessário então fazer o quê? Entregar a nossa vida para Jesus, porque só Jesus é que pode salvar o homem. Por isso Jesus é o Salvador da humanidade, porque só Ele é quem pode salvar. Jesus respondeu aos seus discípulos, quando eles disseram assim, nós não sabemos o caminho. Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Não é através de um santo devoto que o homem chega a Deus. Não é através de Buda, não é através de Confúcio, não é através de Maria, não é através de Fátima, não é através de Aparecida, não é através de Pedro, nem de João, nem de Paulo, nem de Antônio, não é através de nenhum nome, em nenhum outro nome, disse Pedro, quando ele pregou o Evangelho em Atos 4. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser por Jesus. Então é através de Jesus que o homem chega a Deus. Efésios capítulo 2, o versículo 8, nem é através das suas obras também, viu? Eu vou chegar a Deus porque eu faço boas obras. Não é também através de boas obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E a salvação era um dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Deus o ama e deseja que você saiba que a salvação não é pelas obras. A salvação, ela é um dom. Não é pelas obras, ela é uma dádiva de Deus, ela é um dom de Deus. O caminho da salvação provido por Deus é receber a Cristo pessoalmente. Eu receber Jesus de uma forma pessoal para a minha vida. Eu recebo Jesus, eu confio nele, porque é Ele que me salva, não é as minhas obras. Não é aquilo que eu faço para me justificar. Mas é Ele, é a minha confiança nele, é a minha fé nele, é a minha obediência a Ele. Não é? Então, o caminho da salvação provido por Deus é receber Cristo como seu Salvador e confiar nele para a sua salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. E a vida eterna é a salvação. Não podemos fazer-nos dignos da graça de Deus, não. Nós não somos dignos da graça de Deus. A salvação não é dada às pessoas que se consideram dignas. A salvação não é concedida àqueles que se acham justos. A salvação não é dada àqueles que se acham mais santos do que os outros. A salvação, ela é dada, esta graça, ela é dada aos indignos, aos injustos, aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam do perdão de Deus para a sua vida. Todos nós estamos nessa categoria de indignos.
de injustos, de infiéis, de mal agradecidos, de insatisfeitos. Nós, todos os homens estão nessa categoria. É por isso que nós precisamos do perdão de Deus através de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos chegarmos a Jesus. É por isso. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Os sãos, disse Jesus, não precisam de médicos. É os doentes que precisam de médicos. É aqueles que estão doentes. O pecado é uma doença. Todo homem precisa desta cura milagrosa, a salvação da alma. Jesus é o médico que cura essa mancha do pecado. E nós precisamos de Jesus na nossa vida para sermos perdoados dos nossos pecados. Então, não podemos fazer-nos dignos da graça de Deus, porque essa graça é concedida aos ímpios. Necessitamos de uma nova natureza. Deus te ama. Deus te ama e deseja que você saiba que há só para a salvação. Ele te ama e quer salvar a sua alma. Esse é o caminho e é mediante o nascer de novo que nós alcançamos Jesus. Então, a salvação da alma é o maior milagre que o homem recebe na vida. Não é um milagre físico, gente. É um milagre da salvação da alma. Jesus também cura fisicamente. Ressuscita mortos, faz o paralítico andar, cura as doenças que são mais impossíveis para o homem de ser curada. Jesus cura. Mas é a salvação da alma a melhor cura. É a cura interior, é a cura da alma, a salvação em Cristo Jesus. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em João 1:12 ele também diz assim: mas a todos quanto, João diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber a quem? Aos que creem no seu nome. Então todos aqueles que creem no nome de Jesus são salvos. Todos aqueles que recebem Jesus na sua vida são salvos. Todos aqueles que seguem a Jesus são salvos, que renunciam o pecado são salvos. Porque Jesus está na vida deles, não está fazendo aquilo para ser salvo. Não, ele está fazendo porque ele já é salvo. Ele está renunciando o pecado porque ele é salvo. Está fazendo boas obras porque já é salvo. E não para ser salvo, porque nunca vai alcançar a salvação fazendo, mas sendo. Então aceitar Jesus é a única maneira de nascer de novo. Não somos filhos de Deus por natureza, devemos receber a Cristo a fim de nos tornarmos filhos de Deus. Quando você recebe Jesus na sua vida, você se torna, você é feito filho de Deus. Somente Jesus pode limpar os nossos pecados e mudar a nossa natureza. Somente Ele pode fazer isso. Somente Jesus pode fazer isso, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue a fim de nos lavar, de nos limpar de todo o pecado. Quantia alguma de boas obras, você pode fazer o tanto de boas obras que você quiser, quantia nenhuma de boas obras pode dar a você a salvação da sua alma, pode te salvar. Salvação ocorre quando nós clamamos por Jesus, crendo que Ele pode nos salvar. Então Ele entra em nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus com uma nova natureza, com uma nova vida, com um novo comportamento, falando uma nova língua, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus.
Uma alegria que nós não vivíamos, nós recebemos. E para entendermos isso, não há explicação, não há como nós explicarmos a salvação. Há como o homem receber a salvação, passar por essa experiência, se ele quiser entender o que é salvação. Salvação, você entende salvação quando você vive salvação. Agora, explicar a salvação, nós podemos mostrar o caminho da salvação. Mas explicar o que é salvação, só quem tem salvação é que sabe o que é salvação. Então ele entra na nossa vida e nos faz. Embora a salvação não seja pelas obras, a salvação verdadeira sempre produz mudança de vida. E mudança de vida sempre é boas obras. Mudança de vida, quando a pessoa muda de vida, ele faz o que é bom, ele fala o que é bom, ele vive o que é bom, ele pensa o que é bom. E ele sempre está lutando com a sua própria carne, que quer fazer o mal, mas ele vence a carne porque Jesus está na sua vida. E ele vence a carne porque o Espírito Santo está na sua vida. E ele consegue vencer a sua natureza má para viver uma vida com Deus na presença de Jesus. Então, Cristo entra em sua vida quando você convida. Aí ele entra na sua vida. E ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa vida e passa a viver a nossa vida por intermédio de nós. Jesus vive a vida dele através de nós. Porque ele entra em nós. E quando ele entra em nós, nós vamos viver a vida que Jesus quer que nós vivemos. Então nós vamos estar vivendo a vida que Jesus quer. A vida dele, que é dele, nós vamos viver. Porque nós temos ele na nossa vida. É maravilhoso. Salvação é maravilhosa. Você que não tem salvação ou que tem dúvidas da salvação, você precisa. Nós precisamos lutar muito pela salvação. Há uma promessa de salvação para nós. E as obras da salvação são que a salvação produz, é o que nós vamos estudar. A salvação, ela produz essas obras, e essas obras são maravilhosas. As obras da salvação são gloriosas. Você precisa experimentar se você não tiver, viu? Agora, se você já tem, conserve essa salvação. Valorize essa salvação. Porque Jesus comprou, pagou com o seu próprio sangue, e nós precisamos valorizar a salvação que nós temos, fazendo a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.